Senhor, amém? Amém. Mais um domingo na presença do Senhor é sempre um motivo de muita alegria nós estarmos aqui reunidos na presença de Deus, como igreja. Se coloquem de pé e revelem essa palavra. Eu peço que os irmãos abram a Bíblia de vocês no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, apenas o versículo 18. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 18. Amém? A palavra de Deus nos diz: porque a tua palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Amém? Os irmãos podem se assentar. O tema desse sermão de hoje, eu coloquei aqui os 5 grandes milagres da cruz de Cristo. Irmãos, nós vivemos em um tempo, em um mundo que valoriza as grandes conquistas, grandes impérios, grandes construções, valoriza o ego, valoriza tudo aquilo que não provém de Deus. Mas Deus decidiu mudar a história através de uma cruz. Para Roma, a cruz era um símbolo de vergonha. Para os judeus era um sinal de maldição. Para Satanás parecia uma vitória. Mas para Deus era a maior prova de amor da história. Foi na cruz que o céu e a terra se encontraram. Foi na cruz que Cristo transformou derrota em vitória. O Evangelho sem cruz não faz sentido. O Evangelho sem cruz perde a fé. A religião sem cruz é apenas tradição. A igreja sem cruz perde sua identidade. E o cristão sem cruz perde o sentido da fé. O primeiro milagre se encontra lá no livro de Isaías 53:5. Eu vou ler o versículo aqui para os irmãos. Isaías 53:5. Mas ele foi ferido por nossas transgressões e moído por nossa iniquidade. O castigo que mostra a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. É bom a gente entender aqui o que significa certas coisas para a gente poder entender o texto. Transpassar, em hebraico, é quando alguém transpassava a espada numa pessoa, ou transpassava uma flecha, ou mesmo uma lança. E nós sabemos que Jesus foi transpassado na cruz por uma lança. E ele foi transpassado pelas nossas transgressões e nossas iniquidades. Eu já deixei aqui quando eu preguei de outra vez sobre transgressão e iniquidade, eu deixei aqui o exemplo de cada um, né? Pecado, transgressão e iniquidade. Nós sabemos que tudo é pecado, mas tem uma progressão. Pecado é errar o alvo, é uma queda diante de Deus. Quem aqui nunca jogou aquele dardo ali o alvo ali na parede, e a gente jogando dardo, a intenção sempre era acertar o alvo, mas a gente errava. Até estar totalmente craque ali, a gente errava. Assim somos nós quando pecamos diante de Deus. A gente procura sempre estar no caminho certo, mas a gente escorrega, a gente desliza e termina pecando. Esse é o pecado. A transgressão é ultrapassar limites. Deus coloca limites. Nos 10 mandamentos tem 10 limites ali que a gente não pode ultrapassar, fora todos os limites que a gente sabe. Moral que a gente não pode ultrapassar. E a transgressão é isso. É como se tivesse aquela plaquinha num padrão de energia ali, que tem aquela caveirinha com a cruz, escrito perigo. A gente sabe que não pode mexer ali. Mas ainda assim tem uns que se arriscam e vão lá mexer. Isso é uma transgressão, está transgredindo uma lei. E iniquidade é corrupção interior, é um padrão de vida. A iniquidade é quando o pecado já não te constrange mais, quando você peca deliberadamente e mesmo assim para você está levando uma vida normal. E
foi por essas marcas, foi por esses motivos que Cristo morreu na cruz por nós, amém? O maior problema da humanidade nunca foi econômico. Nós também sabemos como é que é a economia do nosso país, né? É de doer o coração, mas o nosso maior problema nunca foi político, nunca foi social. O maior problema sempre foi o pecado. O pecado separou o homem de Deus. O pecado destruiu famílias. O pecado produz a morte. Para que exemplo melhor na Bíblia, exemplo maior do que a família de Adão e Eva? Caim pecou por inveja e matou seu irmão Abel. Destruiu uma família. O pecado produz, foi o que eu disse aqui, produz destruição da família, produz morte. E a gente vê exemplos no dia a dia, casais que por causa de uma traição, o marido mata a esposa ou vice-versa, por causa de uma herança como aquela Susana Ristoff, matou os pais, juntou com o namorado. Um pecado que destruiu uma família e produziu morte. Isso tudo são causas do pecado. O pecado contaminou toda a criação. Nós sabemos que Deus fez Adão e toda a criação. E Adão era soberano sobre todas as criaturas, até pecar. Quando ele pecou, ele não tinha mais autoridade sobre os animais, não tinha mais autoridade sobre nada, contaminou tudo. É por isso que nós também já nascemos pecadores, por causa dessa contaminação do pecado, que contaminou toda a criação. Nenhum filósofo conseguiu resolver isso. Nenhum governo conseguiu resolver isso. Nenhuma religião conseguiu resolver isso. Mas um único sacrifício resolveu o problema para sempre. Quando Jesus morreu, o pecado recebeu sua sentença. A dívida foi paga. A escritura, o escrito da dívida foi cancelado. A culpa foi removida. Quando Cristo estava na cruz, prestes a morrer, ele disse aquela palavra, tetelestai. A maioria dos irmãos aqui sabe o que se diz, mas alguns não sabem. Tetelestai, essa é uma palavra grega, equivalente à expressão está consumado, dívida paga ou liquidada. Naquela época esse termo era muito utilizado nos documentos de impostos. Quando eles carimbavam ali tetelestai, queria dizer que aquela dívida estava paga. Também naquela época era muito utilizado nos documentos penais, na antiguidade. Os condenados tinham uma espécie de ficha criminal, como tem hoje em dia, né? A ficha criminal tem ali, naquela época era chamada escritura de dívida ou cédula de dívida. Assim, quando eles cumpriram toda a pena, o juiz riscava aquele documento e ali também escrevia a palavra no rodapé, tetelestai, dívida paga, queria dizer que aqueles criminosos não deviam mais nada. E foi isso que Cristo fez na cruz. Quando ele disse tetelestai, ele estava pagando uma dívida que nem era dele. Imagina você pegar um dinheiro muito alto com um agiota e aquele agiota coloca um prazo para você pagar. E você vai vivendo sua vida normal ali, gastando aquele dinheiro, gastou. Quando chega aquele prazo, o agiota vem para te cobrar. Você está sem aquele dinheiro e ele diz, se você não arrumar até esse prazo mais curto que eu vou te dar, eu vou te matar. Não é bem assim que eles dizem, mas eles ameaçam e matam também, se a pessoa não conseguir pagar. Aí imagina quando passa esse outro prazo, o cara está ali pensando que vai morrer e o agiota simplesmente diz que a dívida dele foi paga por alguém. Foi totalmente superior a isso, né? Que eu só quis dar um exemplo, mas foi isso que aconteceu. Era nós que estávamos condenados à morte. Mas Cristo veio e morreu pelos nossos pecados. Morreu para pagar uma dívida que não era dele, a dívida era nossa. E nós hoje estamos aqui graças a Ele, sabendo que temos vida em abundância. Amém? O segundo milagre,
A cruz reconciliou o homem com Deus. Vamos lá em Colossenses 1:20. Em essência, que por meio de Jesus Cristo, Deus reconciliou consigo todas as coisas, fazendo a paz pelo sangue derramado na cruz. E havendo feito isso o pecado, irmão, levantou um muro entre Deus e os homens, mas a cruz derrubou esse muro. Quando Jesus expirou, o véu do templo se rasgou do alto a baixo. Para a gente entender melhor essa passagem que eu falei, que o véu do templo se rasgou do alto a baixo, é preciso a gente saber também o que era esse véu. Dentro do templo de Jerusalém havia uma cortina que separava o lugar santo dos santos dos santos. Mas não era uma cortina comum, uma cortina fina igual essa que a gente conhece, um pano com tecido comum. Essa cortina era feita de pele de animais, uma pele bem grossa, quase impossível de ser rasgada. E dentro desse santo dos santos, a tradição judaica acreditava que ali era a presença de Deus vivo que estava ali naquele local. E somente um sumo sacerdote separado e purificado podia entrar naquele local. Essa cortina era uma divisa entre Deus e as pessoas. Somente esse sumo sacerdote podia ultrapassar essa cortina. Ele era como se fosse um mediador entre os homens e Deus. E quando aqui a Bíblia diz que o véu se rasgou do alto a baixo, não foi um sacerdote, não foi um homem, foi Deus dizendo: agora vocês podem entrar. Esse véu se rasgou, não foi de baixo para cima. De baixo para cima podia parecer uma ação humana. Ele se rasgou do alto a baixo, não foi uma coisa humana, foi o poder de Deus, foi o próprio Deus rasgando e dando livre acesso para a gente que hoje estamos aqui na presença de Deus, dentro dessa igreja. É por causa disso. Antigamente não tinha essa liberdade. Hoje nós temos livre acesso para falar com Deus em casa, no nosso afazer diário, no nosso trabalho, quando vamos dormir, quando levamos. Livre acesso. E hoje nós não precisamos mais de um homem como mediador. Nosso mediador perante Deus é Cristo. Amém? Hoje nós podemos entrar com segurança na presença de Deus. Podemos orar, podemos adorá-lo. Isso que a gente acabou de fazer aqui, a equipe de louvor e toda a igreja fez, adorando o nome de Deus. E não precisa mais de um sacerdote para levar isso até Deus. Hoje Ele nos ouve porque Ele está presente no meio de nós. Amém? Podemos, é por isso que eu coloquei aqui no final. Hoje nós podemos experimentar a sua graça. Glória a Deus. O terceiro milagre, Jesus venceu Satanás e o império das trevas. Lá em Colossenses 2,15. E despojando os principados e potestades, e expôs publicamente ao desprezo, triunfando deles na cruz. Satanás achou que estava vencendo. Imagina Satanás e todos os anjos caídos, todas as potestades, vendo tudo aquilo que Jesus estava passando. E Deus sabia o plano que Ele tinha para Jesus, Satanás não sabia. Imagina Satanás vendo tudo aquilo ali, já comemorando, achando que Deus estava derrotado. Foi isso que ele pensou. Mas Deus humilhou todos eles através da cruz. Jesus esmagou a autoridade do inferno, quebrou o domínio das trevas. Quando diz aqui que esmagou a autoridade do inferno, quebrou o domínio das trevas, nós vivíamos sob o domínio das trevas, domínio do inimigo. Eu não gosto de falar experiência minha própria, mas eu falo de mim. Eu vivi numa vida de alcoolismo, que eu acho que quem me conheceu aqui, eu ouvi de muitos, minha mãe também ouviu de muitos, dizendo: ixi, isso aí não tem mais jeito não, isso aí morre. E eu, sabe o que eu fazia quando eu via isso? Não devo nada para você, não devo nada para ninguém, eu bebo com o meu dinheiro. Isso era domínio das trevas sobre mim.
Mas o dia que Cristo entrou na minha vida, quebrou o domínio das trevas, acabou tudo. E eu creio que com todos nós aqui, amém? Retirou das mãos do inimigo o direito de acusar aqueles que pertencem a Cristo. Foi o que eu acabei de falar. Tudo que a gente fazia durante a escravidão do inimigo, a gente se sentia culpado, se sentia um inútil, incapaz, mas Cristo tirou essa autoridade dele. Hoje ele não pode mais culpar quem pertence a Cristo. Hoje nós sabemos que a nossa dívida foi paga. O quarto milagre, a cruz liberou cura e restauração e uma nova vida. Está lá também Isaías 53:5. Só que agora não é o versículo todo. Pelas suas feridas fomos sarados, pelas suas pisaduras fomos sarados. Os irmãos sabem a diferença de pisada para pisadura? Pisada é o ato de pisar. Quando nós estamos caminhando, nós estamos pisando. Pisadura são as marcas que essas pisadas deixam em algum lugar. Quando a gente está caminhando na areia da praia, eu nunca fui na praia não, estava pretendendo ir. Mas quando a pessoa está caminhando na praia, ela vai pisando na areia, aquilo ali não são pisadas que ficam ali, aquelas marcas que a gente chama de pegadas, são pisaduras. E essas pisaduras, nós fomos sarados através dessas pisaduras. Que pisaduras foram essas que nós deixamos em Cristo? Nossos pecados, nossas transgressões, as marcas dos nossos pecados, nossas transgressões, nossas iniquidades. E nós somos sarados pela cruz de Cristo, pelo sangue derramado. A cruz não se trata só não se trata apenas de um destino eterno, ela também alcança o presente. Quando nós falamos de sermos curados da cruz de Cristo, vamos alcançar a vida eterna, mas a cruz também nos libertou da escravidão do mundo. Hoje em dia, quantos não estão lá fora agora bebendo, fumando, usando drogas, se prostituindo, assistindo o jogo, e nós estamos libertos da escravidão do mundo, porque nós estamos na presença de Cristo, amém? Na cruz existe restauração. Foi mais um exemplo que eu acabei de falar da restauração. Nós éramos pecadores, nós estávamos totalmente entregues, mortos aos nossos delitos e pecados, mas a cruz nos restaurou. Hoje nós temos a presença de Cristo em nossa vida, nós procuramos andar nos caminhos retos, ainda escorregamos, ainda pecamos, porque somos humanos, somos falhos, sabemos que o único que pisou aqui sem pecado foi Cristo, mas nós estamos sendo restaurados dia após dia. A santidade não é imediata, a santidade é um processo. Foi como o irmão Cássio falou aqui na pregação dele de quinta-feira. Por isso que é bom a gente estar nos estudos, que a gente vai cada vez mais aprendendo algumas coisas. A santidade é o que eu falei ainda agora. Eu bebia, hoje eu não bebo mais, eu estou caminhando em santidade. Eu mentia, não minto mais. Estou falando eu assim, mas generalizando. Aquele que prostituía, não prostitui mais. A gente ainda tem defeito, ainda tem erro, mas a gente está procurando viver em santidade. A santidade é progressiva, assim como o pecado que eu falei, que é progressivo. Se você começar a pecar, você não para mais e vai só aumentando. Também a nossa santidade, a gente tem que ir buscando santidade todos os dias, amém? Na cruz existe perdão. O perdão, a gente sabe qual é, né? Nós estávamos condenados. Nós merecíamos, não, nós merecemos a morte e a morte eterna, mas através do sacrifício de Cristo na cruz, nós recebemos o perdão. Existe também cura interior. Quando se fala de cura interior, não se fala só de cura espiritual, gente. Se fala de um problema que a pessoa tem, de uma depressão, de uma ansiedade, de uma síndrome do pânico. Quando a gente já passou por isso nesse mundo que nós vivemos hoje em dia, isso é comum. Não é só dizer, isso é frescura, gente, isso é comum. Mas a cura de Cristo, o poder de Cristo, quando a gente entrega esses problemas para Ele, também restaura, também cura. Amém? Vocês não estão entendendo? Amém.
existe transformação. Também já foi falado aqui, tudo que eu falei aqui dá para a gente saber da transformação. Nós éramos pecadores, nós éramos totalmente, somos pecadores, mas a gente vivia entregue ao pecado e aos poucos Deus vai moldando, vai transformando, vai fazendo um vaso novo. A cruz também restaura casamentos, restaura famílias, restaura corações quebrados. Quantos exemplos de casais que não eram da igreja, ou mesmo da igreja, que estavam em pecado, estavam separados, ou quase se separando, mas quando entrega de novo a vida a Cristo, tem o seu casamento restaurado, tem sua família restaurada. Amém? E os corações também. Restaura a dignidade de quem foi destruído pelo pecado. Hoje eu posso andar com a cabeça erguida, falando de mim, que eu dei o exemplo, mas que dignidade eu tinha se agora, em vez de eu estar aqui bem vestido, perfumado, eu estava no meio da rua, uma hora dessa, deitado numa calçada, cachorro lambendo minha boca. Que dignidade é essa? Hoje Deus restaurou minha dignidade, e eu creio que restaurou de muitos, e vai continuar restaurando, amém? Ele inaugura um novo futuro. O futuro que nós temos é a vida eterna na presença de Deus, amém? O quinto milagre, a cruz abriu um caminho para a vida eterna, uma nova criação. Lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. A cruz não termina no Calvário, não termina num túmulo vazio. A cruz anuncia a ressurreição. Quando Cristo morreu, Satanás comemorou. Mas quando ele ressuscitou, ele mostrou que ele tinha aberto o caminho para a vida eterna. Não só a dele, mas ele abriu o caminho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, como diz o versículo aqui. Todos nós que estamos na presença de Cristo, que cremos em Cristo, entregamos nossa vida a Ele, nós sabemos que aqui a morte é certa. Ninguém vai passar por essa terra sem experimentar a morte. Mas nós temos a certeza da vida eterna na presença do Pai. Amém? A cruz anuncia a morte depois da vida. Jesus já morreu, mas ressuscitou. Porque Ele vive, nós também viveremos. A cruz garante que a morte não tem a palavra final. O diabo achou que tinha vencido, mas Cristo mostrou que a palavra final é dele, a palavra final é de Deus, é Deus quem diz, está consumado e é Deus quem diz, a palavra maior é minha. E todos aqueles que permanecem nele participarão dessa vitória. Todos nós que estamos aqui na presença de Deus, que vamos perseverar até o final, nosso prêmio é a vitória. Amém? Já concluindo aqui, meus irmãos, que os irmãos entendem que eu tenho que passar aquilo que Deus colocou no meu coração e tenho que ser bem específico, mas minhas pregações são boas porque eu ainda não tenho aquela experiência do pastor, mas vou melhorar, se Deus quiser. Quando olhamos para a cruz, não vemos apenas madeira, vemos perdão, vemos reconciliação, vemos vitória, vemos restauração, vemos esperança. A cruz mudou a história. A cruz mudou a história. Mudou o destino de não só de uma humanidade, mudou a eternidade. Continua mudando vidas até hoje. Os irmãos da equipe do louvor já podem estar se aproximando. Eu espero ter passado para os irmãos aquilo que o Espírito Santo tocou no meu coração. Os irmãos entenderam os milagres de Cristo na cruz. E foi por mim e foi por você. Amém?